tarde, Estevam e Vanusa. Estão ouvindo a música aí? Tim, Vanessa. Querido Deus, amado Mestre Jesus, faze-nos pescadores de homens. Que possamos levar a tua mensagem àqueles que não a conhecem. Que possamos ser instrumento de tua palavra, principalmente com o nosso exemplo. Fica conosco, Pai, ilumina o nosso Evangelho, assim seja. Boa tarde, meus irmãos e irmãs.
Sejam bem-vindos e bem-vindas. A leitura inicial irei fazer do livro Agenda Cristã, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eu queria que vocês me sinalizassem se o áudio está bom, se está dando para escutar, se eu preciso falar mais alto um pouco. Sinalizem para mim, por favor. O nome da leitura é Semeadura. Esse livro, ele tem 50 leituras diferentes. E nós sempre usamos no Evangelho lá do SEAC. Ah, esqueci de me apresentar, né, Van? Eu sou Virgínia Pimentel, mas pode me chamar de Vicky. Sou trabalhadora do SEAC, aqui no Pau Ferro, no Jiquezinho. E é um prazer para mim ter sido convidada para participar desse trabalho. Se você não estiver escutando ou se tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode me interromper, tá bom? O texto que eu escolhi foi o 21, Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua fraqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Então, essa leitura nos diz que não só a gente semeia agora para colher no futuro, mas nós semeamos a todo instante, colhemos a todo instante. As nossas ações é a lei do retorno. Então, se nós temos ações benéficas, nós colheremos reações benéficas. Se nós temos ações que não são benéficas, nós também iremos colher reações que não serão benéficas. E eu sempre digo, é uma frase que eu gosto de dizer, de reproduzir, que a palavra ensina e o exemplo arrasta. Se nós... eu sou educadora de crianças. Trabalho com educação especial na Brinquedolândia e trabalho com educação através da arte. Então, não adianta eu estar passando para as minhas crianças mensagens, conversas, se eu não dou exemplo. Não adianta eu falar em reciclagem se eu jogo o material que poderia ser reciclado, reaproveitado, se eu jogo no lixo. Não adianta eu falar em economizar água se eu deixo a torneira aberta enquanto eu estou ensaboando minhas mãos. Então, o nosso exemplo é tudo. O nosso exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, se uma mãe não quer que o filho
fume nem beba, ela não deve fumar nem beber. Então, as nossas ações e as nossas atitudes do dia a dia, se você trata uma pessoa com delicadeza, essa pessoa é levada a lhe tratar também com delicadeza. Se você trata essa pessoa com grosseria, rude, essa pessoa também vai lhe tratar com grosseria e rude. Então, é a lei da semeadura. Vamos começar, né? Eu sei que tem pessoas aí que já exercitam isso. Eu estou exercitando a pensar antes de agir. Porque quando a gente pensa antes de agir, a gente erra menos. Porque quando a gente age por impulso, quando nós agimos por impulso, a gente tende a se arrepender depois. Porque a gente falou uma coisa que não queríamos, ou fizemos algo que, se a gente tivesse pensado, a gente não teria feito. Então, vamos exercitar esse parar e pensar e analisar as nossas ações. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre essa leitura que eu fiz? Se tiver, pode fazer. Ou eu já posso passar para o Evangelho. Passarei. Capítulo 2, item de 1 a 4. O meu reino não é deste mundo. Esse capítulo, ele trata da vida futura, que é uma coisa que Jesus sempre repetia nas suas pregações. O meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. João, capítulo 18, item 33, 36 e 37. Item não, versículo, né? Que item é no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Item 2, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devemos constituir objeto das maiores preocupações do homem da terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura imaginam que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser dito como eixo do ensino de Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. É que ela tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, consideravam os seres privilegiados da criação, não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Segundo eles,
A observância da lei de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a quem pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Nós, espíritas, temos um consolo tão grande de saber dessa realidade que é que todos nós, o nosso futuro é sermos anjos, é sermos espíritos puros, é sermos seres de luz. E quando nós entramos na doutrina espírita, que a gente tem esse conhecimento, a nossa vontade instantânea é o quê? É anunciar isso aos quatro ventos. É pegar o máximo de pessoas que não conhecem, assim como nós também não conhecíamos, a maioria, né? Porque tem privilegiados que já nasceram espíritas. Eu não. Eu sou espírita há 8 anos. Então, quando eu fiquei sabendo que o nosso futuro é angelitude, que não existia penas eternas e nem gozos eternos, que tudo que acontece comigo é o que vai me dizer, que vai me dar um norte do que vai acontecer comigo no futuro, ou seja, tudo que eu estou plantando agora, que foi a leitura inicial, a lei da semeadura, eu vou colher. Que tudo que eu estou passando aqui, neste momento, foi consequência do meu pretérito. Essas coisas, elas me deixaram em êxtase. Esse conhecimento me deixou em êxtase. E eu queria contar aos 7 cantos, em todas as partes, o que eu acabei de conhecer. Só que depois eu percebi que a maioria das pessoas para quem eu ia falar não estava preparada para ouvir. Aí nós vamos para Moisés. Moisés sabia, desde aquele instante, porque ele era um espírito em missão, ele sabia da vida futura, mas ele não poderia falar. Ele não poderia falar porque aquele povo não estava preparado para ouvir. Aí veio Jesus e falou. Só que, será que aquele povo todo estava preparado para ouvir? Não. Assim como até hoje, muitos de nossos irmãos não estão preparados para escutar essa boa nova, que o nosso mundo não é daqui. Que Jesus falou, vou preparar-lhes a morada. Então, nós estamos aqui
como se fosse uma viagem de trem mesmo. Eu tenho uma leitura que fala que a vida é uma viagem de trem e que algumas pessoas ficam numa estação, outras seguem até a outra estação. Uns embarcam, outros desembarcam. E a vida é assim mesmo, uma viagem de trem, onde a nossa estação, a nossa última estação, é a nossa verdadeira morada, que é os reinos celestiais. Continuemos a leitura. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino de Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram. Portanto, são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas faces todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de possibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência e possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia, ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência do que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma. Porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, os próprios espíritos que vieram e nos contaram como é essa vida futura. Quando a gente lê Nosso Lar, a gente, antes do filme, porque o filme é maravilhoso, né? O filme a gente materializa mesmo aquela descrição de André Luiz. Mas quando a gente lê, a gente faz uma viagem na nossa mente. E a gente consegue imaginar tão maravilhoso que é o mundo do lado de lá. E olha que o nosso lar não é um mundo feliz, né? Não é. É um mundo paralelo, onde espíritos ficam na erraticidade, espíritos que precisam passar por aquele tratamento para reencarnar. É uma colônia, não é um mundo, é uma colônia. Imaginemos como é. Eu acho que não dá nem para imaginar, porque se a gente vê a colônia Nosso Lar, a gente já fica feliz em saber que é daquele jeito, que não é um mundo feliz, que é uma colônia de tratamento de espíritos como nós, né? Inferiores. Mas que estão caminhando. Imaginemos como é um mundo ditoso. Então, isso nos dá, além da fé, nos dá esperança. Esperança. E quando a pessoa perde um ente querido, que a pessoa tem essa certeza que a vida futura continua, que somos imortais, não é que não vai doer essa perda, dói muito. Porque nós ainda somos muito materialistas, a gente quer estar junto, a gente quer ver com os olhos físicos, a gente quer tocar, abraçar, dói. Mas é uma dor consolada, porque a gente tem certeza do reencontro com aquela pessoa. A gente tem certeza que a separação, ela não é para sempre. Não é como
Alguns irmãos nossos pensam, e eu pensava há 8 anos atrás, apesar que eu sempre tinha um pouco de questionamentos acerca disso, mas vários de nossos irmãos pensam que morreu, vai ficar dormindo até o juízo final. Outras religiões pensam que vai ser julgado logo e vai ou para o céu ou para o inferno. Então, se você for para o céu, você vai, e a pessoa for para o céu, você vai reencontrar. Mas se uma for para o céu, outra for para o inferno, não tem chance de reencontro. Então, a gente saber desses mundos, que a vida continua, que a gente volta de novo com as mesmas, com o mesmo ciclo de pessoas, famílias e amigos, e que nós não, quando a pessoa desencarna, não é um ponto final, é um ponto de segmento, de continuação. Você vai continuar ali. Então, nos consola, nos acalenta, né? Aí, o item 4, a realeza de Jesus. Quem não é deste mundo, o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagra pela posterioridade. Não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto essa outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outras. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sobre este aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potestados da terra? Razão, pois, lhe diziam, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Quando eu vi essa parte que Jesus é o rei dos poetas e dos artistas, eu só lembro do Sermão do Monte das Montanhas, que é uma poesia. É o poema mais lindo que eu conheço. É o Sermão das Montanhas. Então, Jesus, ele tinha esse olhar poético. Ele era um contador de histórias. Através de suas parábolas, ele conseguia atingir muitas pessoas simples, porque as parábolas é uma língua simples, não é uma língua formal, não é uma linguagem formal. Então, Jesus é um artista. E ele é um filósofo porque a sua mensagem está aí, atual. 2020 anos depois, a mensagem de Jesus, ela é atual. Ela nos toca. Ela exemplifica.
ela nos acalenta. Então, nós somos um povo privilegiado por nos permitir entender a mensagem de Cristo através do olhar do Espiritismo. Porque a mensagem do Cristo, ela já é linda e perfeita. E quando nós colocamos o olhar do Espiritismo, o olhar dos espíritos de luz, nessa mensagem, aí é como se tirasse o véu que cobre os nossos olhos. E a gente consegue aprender muito mais. E a parte ruim é que a gente se cobra muito mais. Porque aquele que muito é dado é muito cobrado, muito será cobrado. E essa cobrança, ela começa da gente mesmo. Quem de nós que estamos aqui assistindo a live ou que vai assistir depois, que não faz uma ação e agora a gente reflete? Porque antes, quando a gente não tinha esse entendimento, que nós que traçamos o nosso percurso, que tudo que semeamos agora, colheremos depois, na vida futura, ou nessa vida mesmo. Antes da gente ter esse entendimento, a gente fazia as coisas, mas aí a gente culpava o outro. Isso é a tentação do demônio. Foi ele que me levou a fazer isso. Não foi eu. Eu não tenho culpa nenhuma. Fui tentada. A carne é fraca. Eu fiz isso errado. Porque a carne é fraca. Brasileiro é desleal, é culturalmente desleal. É da cultura do brasileiro ser desonesto, ser corrupto. Infelizmente, muitos de nós pensávamos assim. E muitos de nós ainda pensam assim. Por isso que estamos vivendo com tantas coisas que nós estamos vendo. Eu tenho que falar, não tem nada a ver com o assunto, ou tem, do que aconteceu com João Alberto, o rapaz que foi brutalmente assassinado. É cruel a gente assistir a uma coisa dessa. E no ano de 2020, é cruel. É cruel ainda termos racismo, preconceito. É muito cruel. Então tá na hora da gente levar a mensagem do Cristo a todos os cantos. Começando pelas nossas crianças. Essa semana eu assisti uma criança falando que ele foi vítima de racismo e que o que mais doeu nele foi porque foi um amiguinho que ele amava, que chamou ele de macaco. E essa criança que estava dando esse depoimento, ele falou: ninguém nasce racista, é o adulto que ensina. Então vamos educar as nossas crianças para que a gente tenha uma vida futura aqui no nosso planetinha de provas e expiações mais digna. Porque enquanto a gente não ensinar as nossas crianças a não
terem essas atitudes a proteger o nosso planeta, a amar todos como irmão, coisas que Jesus falava há 2000 anos atrás e que não entrou ainda, não está impregnada ainda na nossa cabeça. A gente fala, mas a gente não vive. Enquanto a gente não ensinar o outro e a nós mesmos a sermos melhores, o nosso planeta continuará sendo de provas e expiação. Não adianta vir dando data para se transformar em regeneração, não adianta. Enquanto a gente estiver nesse pensamento, nessas atitudes pequenas, primitivas, a gente vai continuar sendo de provas e expiação. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é essa. Vamos educar as nossas crianças, principalmente com nossos exemplos. Exemplos. Porque o nosso exemplo, ele educa não só a criança, mas o adulto. Então vamos parar de falar, vamos parar de só ler e achar bonito e pôr em prática. Vamos fazer nossa prece final. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Pode perguntar, que responderei. Eu vou botar uma música aqui que eu gosto muito. Como prece final, tá? Precisamos só achar um jeito e suavizar o lado ruim. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente. Tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Um dia todos nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos.
seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Um dia todos nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Então, a partir dessa canção linda que nos acalenta, que nos dá esperança, finalizo nosso evangelho. Queria agradecer a todos e todas que estiveram comigo. Queria agradecer a Vanusa pelo convite, pelo carinho. E eu gostaria de finalizar com um convite especial. Este ano é um ano atípico, nós aprendemos muito, sofremos e aprendemos, porque tivemos que passar por isso, né? Estamos passando. E existem algumas instituições que eu faço parte de um grupo que ajuda e que a gente faz visitas. E nós vamos fazer o Natal dessas instituições. A FUAM, o Abrigo dos Idosos, e as pessoas que moram, que vivem em torno do aterro sanitário. Além deles, nós vamos fazer um Natal bem especial, uma ceia, para as pessoas que estão vivendo nas ruas. Então, quem quiser ajudar, entre em contato comigo ou com Vanusa e a gente vai lhe dizer como, tá? Vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Vamos parar só de estar, como eu falei, estudando e falando, e vamos agir. Eu aguardo vocês. Muita paz. Obrigado pela participação de todos.